Salve rapaziada, tamo aqui pra gravar mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Agora a parte 2 aqui do nosso tutorial de Pokémon competitivo, tá? E no vídeo anterior a gente parou aqui em como ganhar, tá? Então, continuando aqui, tá? Isso daqui basicamente fala sobre algo que a gente já conversou no vídeo passado, tá? Então se você não assistiu, olha lá para ver, tá? Mas é basicamente aqui sobre os arquétipos do time Swing Condition, tá? Que você tem que jogar com a Swing Condition de acordo com o arquétipo do seu time, tá? Então aquela história que eu falei pra vocês sobre manter a pressão com Hyper Offensive, conseguir entradas boas com Balance e desgastando o time adversário com Stall, tá? E aqui a gente também fala sobre o Rotom Lost, por exemplo, sobre as funções dele, tá? Sobre as funções de um Pokémon aqui, que ele pode ser, por exemplo, tanto pivô, tanto de Choice Scarf com Volt Switch, tá? Ele pode ser tanque também com Thunder Wave Hex, tá? Pra quem não sabe, Hex é um ataque que dobra o dano se o Pokémon adversário tiver com algum status. Ou ele pode ser até mesmo a condição de vitória, por exemplo, tendo um Nest Plot ou Substitute, tá? Então você consegue mudar a função do Pokémon também de acordo com o estilo de time que você estava montando, tá? E é muito importante que esse Pokémon seja condizente com o tipo de time, tá? Aqui de novo, tá? Falando sobre... tem que jogar do jeito certo, de acordo com o time que você criou, tá? E aqui algumas dicas, tá? Não importa se você não gosta dos ataques ou não sabe usar. Se é necessário, deve ser aquilo ou um substituto de uso parecido, tá? Então, como por exemplo, tem ataques que não dá pra você trocar de um Pokémon, tá? Como por exemplo, não dá pra você trocar Moonblast de Matapulele, tá? Então... não adianta, cara. Tem ataques que são obrigatórios em Pokémons, como por exemplo também Soft Ballade e Blissey, tá? Se você não consegue usar um Pokémon, não use o tipo de time onde ele é meta, é necessário. Por exemplo, eu não consigo jogar com Umbreon, por exemplo. Então, cara, se você não consegue jogar com Umbreon, mano, você já foge de times Stall, por exemplo, tá? Você já foge de times Stall, porque o Umbreon, nos times Stall que ele é utilizado, ele é basicamente meta, tá? Então você foge deles. E sempre tenha atenção se o seu time faz sentido, se ele consegue cumprir seu propósito, tá? Por exemplo, você quer um time Hyper Offensive, tá? Então não faz sentido você ter 5 Pokémons ali que vão conseguir ter ataque de buff, consegue dar muito dano, vai bater rápido ali, talvez, tá? E você ter um Ferrothorn junto com eles, entende? Não tem lógica por trás disso, tá? Então sempre fica atento a isso daí, tá? Chegando no capítulo 3, rapaziada. Primeira questão aqui sobre o lead, tá? Na partida. Que é basicamente, cara, o lead é o Pokémon que você vai começar, tá? Geralmente, em times Balance, você começa com o Pokémon que seta ali um Stealth Rock, um Spikes, um Toxic Spikes, tá? Em time Stall, pode ser também, tá? Nada impede também. Mas geralmente vai ser um Pokémon que vai conseguir ser o mais chato possível contra o seu possível lead, que o cara vai analisar, tá? E se eu tiver de Hyper Offensive geralmente você tem um lead também que seta ali algum status, tá? Então, sempre tenda a começar por eles, mas pensa que o seu adversário pensa igual, tá? Então, você pode estar usando pra counterar isso daí, tá? E a segunda consideração necessária na partida é se você consegue distinguir qual a condição de vitória do oponente, tá? Então, você olha o time do cara, você vê que, tipo, pô, tem um Ash Greninja no time do cara. Pô, o Ash Greninja é a condição de vitória do cara. Se você conseguir eliminar esse Ash Greninja dele, basicamente, mano, você tem uma vantagem muito grande na partida, tá? Então isso é muito importante, rapaziada. Muito, muito importante. Aí aqui, capítulo 4, já tá falando sobre utilidades. Rapaziada, condição de status. Mano, tem uma tabela aqui, vocês podem estar olhando essa tabela aí, tá, rapaziada? Tipo... não tem problema nenhum você estar olhando essa tabela. E eu recomendo até que vocês façam isso, porque, cara, é complicado, mano. E, tipo, são muitos detalhes, vou falar por cima aqui. O Burn, basicamente, ele, quando aplicado, tá? O Pokémon que sofreu Burn vai perder 1/16 da sua vida. E vai ter o seu ataque físico cortado pela metade, tá? Exemplo de golpe que seta Burn é o Will-O-Wisp. O Poison, tá? Pokémon fica envenenado e recebendo dano ao final de cada turno equivalente a 1/8 do seu HP, tá? Um exemplo de ataque seta Poison, Poison Sting. Aí a gente tem o Badly Poison. O Badly Poison, ele é diferente do Poison, tá? Ele dá 1/16 da vida no primeiro turno e a cada turno que passa ele aumenta em 1/16, tá?
Então, ou seja, a cada turno que passa, ele vai aumentando o dano dele que ele vai dando, tá? Exemplo de ataque que causa isso é o Toxic. A diferença entre o Poison e o Deadly Poison é que o Poison dá um dano fixo, o Deadly Poison vai dar um dano que vai aumentando progressivamente, até chegar uma hora que o Pokémon simplesmente morre de Poison, tá? Mesmo que ele esteja full vida. O Paralyze, tá? Ele reduz a velocidade do Pokémon afetado pela metade e tem uma chance de 25% de impedir que ele ataque no turno. Exemplo, Thunder Wave. O Freeze congela o Pokémon, impedido de agir até que ele descongele naturalmente. Pode levar quantos turnos for, tá? Pode em um turno, pode em 2, pode em 100. Enfim, varia muito. Exemplo de golpe que dá Freeze é o Ice Beam, tá? O Sleep, o Pokémon fica incapaz de agir por um número variável de turnos, tá? Ele varia de 1 a 3, tá? Pelo menos 1, máximo 3 turnos, tá? Então, varia aí. Exemplo de golpe é o Hypnosis, Spore também, né? O Confusion, tá? O Pokémon Confuso tem 50% de chance de atacar normalmente, 50% de atacar a si mesmo, tá? Exemplo disso, de ataque faz isso, é o Confuse Ray. O Infatuation, que é o Love, tá? O Pokémon fica com uma chance também de 50% de ataque e... Pera aí, que eu me perdi aqui um pouco. O Pokémon fica apaixonado com a chance de 50% dele não ataque quando o Pokémon for do sexo oposto, tá? Só vai funcionar o Love quando o Pokémon for do sexo oposto do seu, tá? Exemplo de ataque faz isso é o Attract. E o Flint, tá? Um Pokémon flintado, ele fica incapaz de agir no turno em que o movimento foi usado. Como, por exemplo, o Airslash faz isso, tá? Tem 30% de chance de causar o Flint. Habilidades, rapaziada. Sobre as habilidades aqui, a gente tem pra falar que uma espécie de Pokémon geralmente varia de 2 a 4 habilidades que ela tem, tá? Sendo uma delas conhecida como habilidade oculta, tá? Ou Hidden Ability. E as habilidades variam, tá? Mas, de Pokémon pra Pokémon, mas Pokémons podem ter a mesma habilidade, tá? Um atento que existem alguns Pokémons que trocam de habilidade ao evoluir, tá? E, mano, é importante você sempre escolher as melhores habilidades ali que condizem com o seu Pokémon, tá? Então, por exemplo, um Bisharp, você vai sempre usar ele com Defiante, tá? Porque você tem a chance de buffar seu ataque físico de graça, e você nunca vai usar ele com, por exemplo, Inner Focus, que é inútil, tá? Então, basicamente é isso. Que a gente fala sobre a Hidden Ability, eu acho que todo mundo sabe, mas é uma habilidade aí mais rara de se conseguir, enfim, os valores aqui não estão atualizados para o Pixelmon Brasil, tá? A prioridade, rapaziada. Prioridade é uma coisa complicada de se falar, mas muito importante. E vai ser o nosso último tópico aqui, tá? E, mano, basicamente, prioridade é um ataque ou habilidade. Podem ter prioridades positivas e negativas, maiores ou menores do que outras. E, cara, no geral, a prioridade de ataques e habilidades será com base na speed do seu Pokémon, tá? Então, essa é a prioridade básica, tá? Quem ataca primeiro é quem ataca depois. Quem vai atacar primeiro sempre vai ser o Pokémon mais rápido, tá? O Pokémon mais lento sempre vai atacar depois. A não ser que ele esteja no Trick Room. O Trick Room faz com que os Pokémons mais lentos ataquem primeiro e os mais rápidos ataquem depois, tá? Então tem que ficar atento com isso daí. Aqui tem uma lista de golpes, tá? Os golpes prioritários. Que eu vou estar falando um pouco por cima, tá? Mas esses daqui são as prioridades positivas, tá? Então os ataques que sempre vão atacar primeiros, tá? Mesmo que esteja em Trick Room, tá? Então, o Trick Room não inverte essa prioridade positiva de golpes, tá? Nem a prioridade negativa de golpes, tá? Então, como por exemplo, o Quick Attack, Shadow Sneak, Bullet Punch, tal. É importante você notar que dentro dessas prioridades positivas, tem prioridades maiores ou menores do que outras, tá? Então, por exemplo, por mais que tanto o Extreme Speed quanto o Bullet Punch ataquem primeiro, o Extreme Speed tem prioridade mais 2. Então, se um Pokémon der Bullet Punch e um outro Pokémon der Extreme Speed, o Extreme Speed vai atacar primeiro, tá? Então, essa tabela que vocês podem estar dando uma olhada também, tá? Tá bem completinha aí. Aí a gente tem algumas questões, tá? E se dois Pokémons usarem um golpe de prioridade? Tem a mesma prioridade, tá? Bate aquele que tiver mais Speed, tá? Ou se, inclusive com Sucker Punch isso funciona? Sim, inclusive com Sucker Punch, tá? Tem como a prioridade não funcionar? Tem como esses golpes simplesmente falharem? Tem como, caso o terreno psíquico esteja em campo, tá? O terreno psíquico não deixa golpes de prioridade serem acionados, tá? Então tem que estar ligado nisso daí também.
E aqui a gente tem a prioridade negativa. Prioridade negativa são os ataques que sempre vão atacar depois do que seu adversário, tá? Então tem uma lista aí também dos ataques, tá? E, mano, você tem que estar ligado nisso daí, tá? Por exemplo, você acha que você vai... vou dar um roar aqui pra tirar esse Pokémon de campo, porque eu ataco primeiro, então vai dar certo. Só que você tem que estar levando em consideração que o ataque pega a prioridade negativa, então você vai atacar depois, tá? E aqui sobre as habilidades, tá? Sobre essas habilidades aqui, eu tô falando mais sobre, primeiro, Prankster, tá? Que faz com que golpes de status, Pokémons que tem habilidade Prankster, tem seus golpes de status prioridade mais 1, tá? Entretanto, não funciona o Pokémon do tipo Noturno, tá? Você também tem a habilidade da Comfey, né? Que é Triage, que faz com que golpes que curem, como por exemplo Dernikiss, Gigadrin, tenham prioridade mais 4. Mais 4, mais 3, se eu não me engano. Então, também é muito bom, tá? E algumas questões de terreno aqui, tá? Prioridade de terreno. Por exemplo, um Pokémon onde uma pessoa entra com Pelipper e você entra com Torkoal. O Pelipper seta o sol. Não, o Pelipper seta a chuva, o Torkoal seta o sol. Qual o terreno que vai prevalecer aqui? Bom, vai pela speed, tá? O Pokémon que for mais rápido vai setar primeiro o terreno. E o Pokémon que for mais lento vai setar depois. Então primeiro vai setar a chuva e depois ele seta o sol. Então nesse caso o sol prevalece, tá? Isso vai servir sempre para terrenos, tá? Rapaziada, basicamente foi isso, tá? Esses 2 vídeos de aula aqui de Pokémon, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Eu não falei de tudo aqui, tá? São só 2 aulas mais básicas aí pra galera conseguir tá jogando as rankeds, basicamente, do Pixelmon Brasil, tá? Então, se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos aqui pra vocês, tá? E no demais é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Deixar o comentário sempre ajuda. Valeu, falou e é nóis.